Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E você sabe, você acompanha que o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de várias pessoas? Inclusive, muitos têm nossa programação como companhia e nos seus centros espíritas, em suas casas. Por isso, continue nos ajudando. Doe, ajude-nos a consolar mais corações. Ligue 0800 1201 838 ou 11 2458 3214. Olha, o WhatsApp, que serve para o Pix, é 11 972610272. 972610272. Tá bom? Pois é. Olha, para mandar mensagem para o centro, o WhatsApp é o 7199915167. 7199915167. Ok? Meus amigos, o Brasil se abalou todo, e natural, com a morte, o assassinato do Marcelo, lá em Foz do Iguaçu. Ele era da Guarda Municipal. Vimos os vídeos. Então, ninguém tem dúvida que tenha sido um assassinato. Foi um assassinato. Não é verdade? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, olha, eu fico ainda perplexo com a capacidade das pessoas quererem justificar. Olha, está havendo sim uma enfermidade generalizada, querendo justificar por causa de perfilamentos políticos. Gente, ainda que o Marcelo tenha o quê? Matado, não aconteceu nada disso, né? Mas matado a mãe do assassino. Não foi ali legítima defesa, o Marcelo que atirou em legítima defesa. Então foi um assassinato do mesmo jeito. Se uma pessoa vai e mata alguém meu, e eu vou e mato essa pessoa, eu cometi o quê? Assassinato. Tem que ver os dois lados, aí tem coisa, aí... Gente, não importa, foi um assassinato, as pessoas estão entrando em delírio. Em delírio. Então, vamos parar e descer os pés na razão. O cidadão estava na sua festa de aniversário, uma filhinha de 40 dias, a filha mais nova. Vamos repensar essas nossas questões, não é? Então, é importante que tenhamos a revisão desses nossos processos para não sairmos do abrigo da lei e começarmos usando o que está a gíria da moda, passando pano para lado algum. Temos que ter a nossa consciência direcionada pela razão, ok? A outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, que médico é esse, gente? O anestesista? Que monstro! E tudo indica que ele perpetrava crime. Aí outra coisa, é crime! É estupro! No meu programa aqui de rádio aqui de Salvador, uma pessoa perguntou, mas estupro, Medrado, não é só quando há violação, a penetração? Não!
Não. É o não consentir e a pessoa ali, ainda naquela situação de vulnerabilidade, aquelas mulheres, num momento tão lindo, tão sagrado. Mas ele não contava, ainda bem que contou com enfermeiras que estranhavam. Eu só fico pensando, nenhum médico, porque não é a primeira vez, né? Já parece que já tem 4 ou 5. Agora, o pior, ele ganhou seguidores nas redes sociais. Olha como nós estamos. Olha como nós estamos. Eu não faço eco com as pessoas que dizem o mundo está perdido. Eu disse, epa, pare com isso, porque eu faço parte do mundo e não estou perdido. Não é verdade? Mas passou a ter seguidores nas redes sociais dele. E vai começar a receber cartas. Vocês lembram daquele maníaco do parque? Que mulheres escreviam propondo casamento a ele. O Bruno também. O goleiro. Ai, mas vamos aqui às suas mensagens. Geni Medeiros, Teresina, Piauí. Minha família em guerra por dinheiro. Eu já li isso aqui também. Não li não? Li. Terezinha. Agora eu fico sem saber se foi aqui ou na rádio, porque algumas vezes, né? Mas vamos aqui. Moisés Vaz de Goiânia, Goiás. O câncer e a depressão são doenças kármicas e as doenças kármicas podem ser curadas com o progresso científico. Moisés, olha, não são doenças kármicas naquele sentido do tem que, mas há uma predisposição. Há uma predisposição genética. A depressão, sobretudo, quando é por desarmonia bioquímica, não é? Pela química cerebral. Então sim. E não existe, as doenças kármicas que nós concebemos são aquelas mais do tipo que a pessoa já reencarna, já nasce com o processo congênito, não é? Então, essas sim são processos kármicos, né? Aí se estabelece aquele compromisso na área. Mas essas que você estabeleceu aqui são propensões, mas não kármicas, porque nascem também do cuidado, não é? Você é um homem, então como é que está? Você está fazendo o seu PSA direitinho, indo no urologista, você faz os exames indicados para a sua faixa etária, tipo colonoscopia, depois dos 50, já há quem fale a partir dos 45. Então, são atitudes preventivas. Então, sim, o progresso da ciência já previne. E em muitos casos, claro que cura, não é? Então, na maioria dos casos, então já previne. Então, você não tem que ter uma doença porque você tem um karma, então você tem que cumprir seu karma. Não existe isso. Ok, Moisés? Um abraço para você. Jacia de Uberlândia, Minas Gerais. Sempre fui católica e estou começando o espiritismo. Posso ficar com o meu altar? Aqui é quase uma tradição das famílias. Menina, fique com seu altar. Uma bobagem. Um policiamento que existe em relação se você vai, se você gosta da igreja, vá na igreja. Que mania que as pessoas têm, não é? De segregar em bolhas. Tenha o seu altar. Olha, eu tenho porque eu admiro. Eu tenho inúmeras obras sacras em minha casa, inclusive esculturas sacras, imagens de madeira.
Eu tenho algumas e eu adoro. Eu tenho inclusive uma maquineta bonita que é tipo um oratório, né? Então, mas eu tenho aí por questões da admiração da arte sacra. Tenho arte sacra também de outras religiões na minha casa. Mas olhe, ore, faça, mantenha o seu altar. Você vai ouvir alguns dizer assim, não, por que tem que definir? Por quê? Por quê? Então eu me tornei espírita, não posso mais ter isso, uma hipocrisia, não é? Então, tem assim. Luciene também Luciene Porto, é do mesmo lugar de Moisés, é de Goiânia, Goiás. Ainda não dei conta de entender o caso da menor que engravidou por estupro e mataram outra criança. Ô Luciene, primeiro o seguinte, a nossa fé é nossa. Nós não podemos obrigar uma pessoa a ter o mesmo padrão de fé que nós temos, a mesma concepção de vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, está nas leis brasileiras a possibilidade de, por estupro, e aí desde a década de 40, desde 1940, se fazer o aborto quando a vida, e o Espiritismo concorda com isso, porque está no Livro dos Espíritos, aquela gravidez coloca em risco a vida da mãe. Era o caso, porque tinham laudos médicos falando que era um risco muito grande para aquela menina de 11 anos desenvolver a gravidez. Então, nós precisamos entender que as questões não podem ser monitoradas apenas por uma questão de ponto de vista da minha religião, mas o bem-estar e a proteção da lei a situações criminosas, não é? Você veja, Luciene, que aquela atriz Clara Castanho, ela foi estuprada, teve o filho, deu para adoção, aí ela foi também bombardeada por conta disso, não é? As pessoas precisam ter consciência de que a minha crença e os meus princípios são meus, cabe estar esclarecendo, porque eu estou nesse processo de formação de opinião, pela posição de programa, de âncora de programa, mas a cada um a sua vida. Vamos lá, vamos à inserção. Orgulho inspirador de precipitações e de boas atitudes. O orgulho é isso. Pode gerar desastres na sua vida, mas também boas atitudes. Veja aí, eu volto já. Meus amigos, os espíritos me têm solicitado que eu aborde frequentemente aqui essas questões envolvendo possibilidades de ajuda. Dizem eles, e a gente sabe que é de fato assim, que nós estamos sempre questionando por que não recebemos ajuda, já que estamos fazendo isso, aquilo, por que as coisas não estão fluindo. Conversamos sobre isso a semana passada e tentamos passar o princípio de entendimento de que ninguém consegue vir aqui se eu estou cerrado, fechado no meu campo vibratório. Porque os entraves não estão
nas interferências dos outros, sejam eles quem forem, estão em você. Mas você precisa aprender a remover do que está lá dentro para melhor as suas ações terem uma conexão com o trabalho de misericórdia do alto. Então nós, ao compreendermos que esse é o desafio, inclusive, de estarmos nesta terra, o desafio de sermos melhores, não santos, o desafio de superação do que somos e das nossas inclinações. Nós ainda temos este sentimento de vingança, de raiva, ainda temos. E esse sentimento precisa ser esvaziado, furado. Mas como isso acontece? A gente confrontando. De imediato, a gente reconhecendo que tem aquele sentimento. E é claro que nesse processo há desconforto. A gente tenta justificar, mas não adianta. É o reconhecimento que gera o processo de mudança. Quantas vezes nós não ouvimos em depoimento, reportagem, alguém matou alguém, mas olha, nunca foi violento, nunca demonstrou a violência, mas a violência estava ali dentro. Existe em psicologia o chamado viés de confirmação. É quando a gente busca no outro a cumplicidade do que nós pensamos, agimos, mas não verbalizamos, não tornamos público. Então, o outro, a outra se tornam pessoas afins a mim, tem afinidade comigo, porque eu penso daquela forma, só não demonstro o que penso. E um dos sentimentos, que por si só ele guarda em si uma ambivalência de ser bom ou de ser ruim, o orgulho. Ele pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Pablo disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: existe muita diferença entre estar orgulhoso do que você é e ser orgulhoso. Você está orgulhoso por suas conquistas, pelas conquistas das pessoas que você ama. Estar orgulhoso por isto é algo positivo. E qual a diferença do ser orgulhoso? O ser orgulhoso é o prepotente. É aquele que nunca erra, que coloca a si mesmo acima de tudo e de todos. Geralmente são pessoas que não se preocupam em ajustar ou revisar conceitos, porque elas já estão terminadas. Geralmente são pessoas sós, porque elas querem sempre, quando alguém começa a falar da sua história, por exemplo, do orgulho da sua história, ela atalha para colocar a dela. Então é claro que nesses processos,
nós vamos verificar que o orgulho saudável é aquele orgulho que gera autoconfiança sem prepotência, que gera reconhecimento de vida sem humilhar, que gera o alto amor. Esse orgulho saudável não se compara com nada, nem com ninguém. Se compara com você e o que você já conquistou. O orgulho doentio, ele não. Orgulho doentio não dá ousadia. E para encerrarmos as nossas considerações, o primeiro trabalho que você deve ter é o seguinte: não compita com ninguém nada. Faça com você mesmo, você mesma, a sua competição. E aí, é claro, você vai aprender o desafio de assimilar crítica. Gente, isto é difícil, mas não refute de imediato, porque você vai se descompensar. Mas será que a pessoa tem razão? Se me abalou, tem algum sentido. E olhe, não desista nunca de você. Revisite os seus conceitos, suas posições, se renove. Se renovar não é esticar pura e simplesmente, nem ficar com boca de pato. Aprenda a abrir brechas para essas interferências positivas. E essas brechas são abertas exatamente você fazendo essa limpeza, se confrontando. Pois é, gente, precisamos mergulhar e refletir sobre as questões da nossa vida, compreendendo que o nosso processo deve ser evolutivo, de revisão, de irmos adiante. Olha, tem algo que eu sempre me pergunto, foi um livro que eu li. Nos meus passos, o que faria Jesus? Eu acho que nos meus passos, no meu caminho, eu acho que nos meus passos, eu li faz muitos anos, eu tinha 15, 16 anos, mas me marcou esse livro. Então a gente precisa estar sempre assim, o que faria Jesus no meu lugar? Em relação a essa ou aquela questão, não é? Pois é, gente, vou embora. Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se não quiser, paciência. Eu não posso fazer nada, vou seguindo aqui o meu caminho, fazendo minhas revisões e indo adiante. Tá bom? Um abraço e até a próxima.